Resolveram pegar uma adolescente no final das contas, né? Falamos com ela por isso. Mas ela causou uma boa impressão. Ah, sim, a Liz é uma criança ótima. Ela vai muito bem na escola. Vamos lá, Dani. Ela está aqui já faz 4 anos, desde que tinha 11. Demorou bastante para convencê-la a aceitar a inserção num lar adotivo. A mãe dela... Desmaiou e incendiou a casa com um cachorro de casa. O que eu ia dizer Antes de eu falar a verdade? antes de me interromper assim, é que a mãe dela fez muitas promessas com o passar dos anos e nunca conseguiu cumprir nenhuma delas. E onde é que a mãe dela tá? Provavelmente vendo o sol nascer quadrado. Eu tenho certeza de que isso não é verdade. Ah, e não é que a mãe da Alice está mesmo cumprindo uma pena pelo que ela fez? E o que eu disse? Quem avisou? Você, Pois é. parece que ela nunca procurou a reintegração familiar, o contato com os filhos em mais de 2 anos, então ela não é bem um obstáculo. Nossa, que horror. Tá, mas e o pai dela? O que ele está falando? Do pai? Resolveu virar comediante agora, Chris? Karen, nós temos muitos pais que não assumiram os filhos, mas neste caso não tem mesmo nenhum registro do pai deles. Olha, a mãe da Liz é um produto do sistema. Ela nunca aprendeu a cuidar direito de si mesma, muito menos de 3 filhos. Então, 3 filhos? 3. a De uma vez? Isso, a Liz vai junto com 2 irmãos mais novos, o Juan e a Lita. Tá, então a gente teria 3 crianças? Não, 2 talvez, mas a gente não dá conta de 3, tipo, a gente não Qual? queria. Não. Ai, meu Por que você tá mostrando as fotos? Deus. Você não tem coração. Por que você mostrou as fotos pra gente? Eles estão todas fotos. Poxa, isso tá errado. Não vamos mentir pra vocês, tá bom? A Lita é uma criança rebelde e difícil, o Juan pode ser bem frágil e muito sensível, e a Lizzie é muito geniosa. Ela não confia fácil. Nossa, que cocô. Não, mas olha, a gente não ia recomendar eles a vocês se não acreditássemos que com estrutura e amor essas crianças fossem desabrochar, não é? E queremos tirá-las da família acolhedora que elas estão agora. Mas nós que vão perder essa fonte de renda. Karen, para. A maioria das famílias acolhedoras é de pessoas incríveis e carinhosas, mas sim, tem pessoas que fazem isso só pelo dinheiro, mas que não são abusivos ou maldosos, eles são só um pouco Consanguíneos. Karen, nós não temos provas. Você viu eles, eu juro, eles parecem irmãos, eu não sei quem é quem. O filme estadunidense De Repente Uma Família é uma comédia dramática estrelada por Mark Wahlberg e Rose Byrne como pais que adotam 3 crianças pequenas interpretadas por Isabella Moner, Gustavo Escobar e Juliana Gamis. O jovem casal, zombado por parentes que pensam que nunca será capaz de ter filhos, considera a adoção. Tendo se inscrito no serviço de assistência social liderado por Karen e Sharon, vão a uma feira para conhecer crianças órfãs. Enquanto ela expressa a seu marido o receio de adotar um adolescente, os dois são confrontados por uma garota de 15 anos, Lizzie, de temperamento forte, que logo os cativa com sua personalidade. Considerando a adoção da jovem garota na cena apresentada, Karen e Sharon revelam ao casal que Lizzie tem um irmão e uma irmã menores, que devem ser adotados conjuntamente. As assistentes sociais revelam também a difícil situação dos pais biológicos da garota. A mãe cumpre pena na cadeia municipal, e nenhum pai assumiu nenhuma das crianças. Percebe-se a delicadeza da situação e a preocupação em se manter aquela pequena união de irmãos intacta durante a procura por pais capazes de cuidar dessas crianças. Isso suscita questões pertinentes ao direito, porque ele determina diretrizes que regem o processo adotivo. 2 características principais saltam aos olhos nessa cena: as dificuldades decorrentes da adoção tardia da jovem Lizzie, bem como a importância da adoção conjunta de seus irmãos. A proposta desse vídeo será delinear brevemente esses assuntos tão delicados dentro da temática de adoção no campo do direito, abordando princípios básicos que guiam essa instituição. O objetivo será mostrar a delicadeza de tratamento que essas questões requerem, após uma breve visão teórica e legal do caso. Em seu curso de Direito Civil Brasileiro, Maria Helena Diniz afirma que a adoção é uma medida de proteção de uma instituição de caráter humanitário que tem, por um lado, dar filhos àqueles a quem a natureza negou e, por outro lado, uma finalidade assistencial, constituindo um meio de melhorar a condição moral e material do adotado. No filme em questão, a gente pode ver que as crianças, pela impossibilidade de terem seu pleno desenvolvimento propiciado pela mãe biológica, foram tiradas dela e estavam numa feira de adoção. O afastamento de menores de seus pais, quando estes descumprem suas obrigações legais, é também feito no direito brasileiro. Aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente prescreve nos seus artigos 3º e 6º que o maior interesse e bem-estar dos menores deve ser buscado na interpretação da lei. A Constituição Federal, por sua vez, afirma que os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Tanto a Constituição quanto o Estatuto, portanto, caminham lado a lado, amparando legalmente e protegendo os direitos fundamentais dessas pessoas que ainda estão em desenvolvimento. Não há nenhuma surpresa que esses temas sejam tratados dentro do assunto da adoção,
uma vez que a dignidade da pessoa humana é assegurada pela Constituição e é o princípio guiador do direito familiar. Os outros dois princípios desse direito merecem menção. São eles: o primeiro, o do superior interesse da criança e do adolescente, o qual permite o integral desenvolvimento da sua personalidade, e o princípio da afetividade, que funciona como um norteador das relações familiares e da solidariedade familiar. A consideração desses princípios é a causa de tanto afastamento das crianças de seus pais por parte do Estado, quando o seu direito de pleno desenvolvimento é ameaçado, quanto da busca por pais adotivos que proporcionem a elas a garantia de tal direito. A gente pode ver no filme a preocupação de assistentes com o que é melhor para as crianças, e é com esse mesmo espírito que a legislação brasileira trata do tema. É por conta dessa preocupação com o bem-estar dos menores que, em nosso país, a depender da situação na qual eles se encontrem, poderá ocorrer a suspensão ou, em casos mais graves, até mesmo a destituição do poder familiar. O poder familiar é definido por Maria Helena Diniz como um conjunto de direitos e obrigações quanto à pessoa e bens do filho menor não emancipado, exercido em igualdade de condições por ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos que a norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção do filho. Na suspensão desse poder, ocorre sua privação temporária, enquanto que, na destituição, o poder familiar é perdido nos termos dos artigos 1635 e 1638 do Código Civil. No caso de Liz e seus irmãos, vê-se que a mãe não estava em condições de cuidar bem dos interesses de seus filhos, sendo até mesmo um risco para o desenvolvimento físico-psíquico das crianças. Isso seria também, no nosso país, causa para que o poder familiar fosse suspenso. Vemos que, no estado de suspensão do poder familiar, as crianças estavam sendo apresentadas numa feira para adoção. O parentesco no direito brasileiro pode ser de 3 espécies: natural, ou consanguíneo, afim e civil. Aplicando-se nosso direito à situação familiar do filme, teríamos que a adoção das crianças estabeleceria um parentesco de natureza civil, extinguindo o poder familiar natural, que até então estava simplesmente suspenso. A adoção, portanto, atribui a situação de filho ao adotado, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes consanguíneos, salvo para efeito de impedimento matrimonial. É no Instituto da Adoção que surgem situações complicadas que merecem atenção se vamos de fato fazer valer a busca pelo bem-estar dos menores. Vê-se que Lizzie era uma garota já crescida e o filme retrata em seu enredo as dificuldades que ela enfrenta para se encontrar na família que a adota. Na química, estudamos a ligação entre dois átomos como um processo que demanda uma energia de ativação inicial para que ambos se unam, mas, uma vez ligados, ocorre liberação de energia pelo compartilhamento de elétrons, que estabiliza a ligação, e assim os átomos não se dissociam facilmente. Parece que as relações humanas são assim também. Num seio familiar saudável, os indivíduos também repousam e atendem às necessidades uns dos outros, compartilhando amor e carinho quando estão próximos. Vemos que, até quando a família não é a ideal, a separação não costuma se dar facilmente, porque mesmo nesses casos, existe uma certa dependência emocional. Quando falamos de crianças adotadas tardiamente, precisamos lembrar que estamos falando, portanto, de seres humanos que foram separados de uma convivência derivada de um parentesco natural que tinham com seus pais e que precisam agora estabelecer uma nova ligação com novos pais. Há muito estresse envolvido. Um dos principais desafios dessa transição é decorrente do fato de que a criança pode carregar traumas de seus pais anteriores, e isso pode deixá-la insegura com aqueles que desejam adotá-la. Ela pode pensar coisas como: se minha mãe e meu pai naturais foram tão descuidados comigo e consigo mesmos, perdendo a capacidade de cuidar de mim e de me dar o afeto que eu tanto queria, o que me garante que esses estranhos não farão o mesmo? Esse pensamento é sem dúvida muito recorrente e, quando não está explícito, está ao menos implícito na desconfiança que a criança apresenta durante o estágio de convivência. É um medo de abandono, de descuido, de falta de afeto que pervade a cabeça dessa criança que tanto sofreu. Será que se ela confiar nesses pais, não será desapontada também? Essa pergunta não se cala até que os pais tenham conseguido provar que seu amor é verdadeiro e constante. Outra dificuldade muito comum é derivada do fato de que essa criança já teve uma criação, o que pode dificultar sua adaptação ao lar que possui novas regras, novos princípios, novos costumes e novas formas de demonstrar afeto. Tudo isso confunde a cabeça da criança e daqueles que desejam adotá-la também. Os pequenos, esperando receber desses pais a satisfação de todas as suas vontades, se frustram quando limites são colocados. Os pais, por outro lado, sentem que precisam ser perfeitos e têm medo de que, impondo limites, arruinarão o estágio de convivência. É difícil saber quando precisam ser flexíveis e quando precisam ser firmes. Não é fácil ter que ouvir, em momentos de agressividade, que a criança expresse que são incompatíveis e maus pais. O coração do casal do filme era sincero, como sem dúvida é o de muitos pais adotivos, e muita dor está envolvida quando um coração sincero busca fazer o bem para alguém, ser fonte de conforto, amor e carinho, e se ouve em troca que seu amor não atende ao que o outro deseja. Esses excessos de raiva, se não bem interpretados pelos pais adotivos como dignos de compreensão e compaixão, podem corroer sua boa vontade, o que torna necessário que saibam lidar com esses seus sentimentos.
para que ofereçam sua empatia e construam, com maturidade, uma família saudável e afetuosa. Outra difícil situação é retratada no filme, a adoção conjunta de irmãos. O casal é informado que Lizzie tem 2 irmãos menores, que precisam ser adotados juntos. No Brasil, é princípio do ECA que irmãos não sejam separados entre si. A legislação brasileira dá preferência à adoção conjunta, abrindo exceções somente quando comprovado um motivo plausível. Quando o desmembramento ocorre, no entanto, se determina que ele não deve ser total, e que a distância domiciliar não impedirá que haja um convívio entre os irmãos. Isso gera muitas dificuldades na adoção, porque nem sempre interessa ao casal adotar mais de uma criança, e supondo-se que o desmembramento pudesse ser feito, a necessidade de manutenção da convivência fraternal dos irmãos pode repelir adotantes. Isso acaba criando uma situação na qual irmãos parecem estar fadados a crescer em uma instituição acolhedora, e questões surgem quanto à legitimidade de se preferir manter esses laços em detrimento de suas chances de terem uma família. Percebam como fica difícil conciliar aqui os interesses desses menores. Tem-se um dilema muito complexo de se resolver, porque parece tanto plausível que a presença de pais seria favorável ao bem-estar das crianças, quanto que a convivência dos irmãos seria favorável ao seu bem-estar, porque são, por assim dizer, a última família que lhes resta. Não é o objetivo do vídeo adentrar mais a fundo nesse último tópico. O tema da adoção conjunta é muito complexo e demandaria um longo discurso. Somente pelo que foi dito, no entanto, percebemos que é uma dificuldade que precisa ser melhor considerada. E, se com esse vídeo conseguimos incentivá-lo a um estudo mais aprofundado do assunto, já atingimos nosso objetivo. Vimos, portanto, nesse vídeo, alguns conceitos básicos do direito de família ligados à adoção, como o poder familiar, suspensão e extinção deste poder e o instituto da adoção em si, com a apresentação de 2 situações complexas que merecem atenção, a adoção tardia e a adoção de grupo de irmãos. Isso tudo nos mostra como o assunto familiar é delicado e como precisa ser tratado com cuidado pelos operadores do direito, buscando sempre atender o máximo possível aos interesses da criança e do adolescente, para que possam se desenvolver plenamente e se tornem indivíduos maduros em suas obrigações pessoais e sociais. Agradecemos por ter ficado conosco até aqui.